um novo formato aqui, experimentando um novo formato aqui no GDEC, que é um formato de bate-papo. O GDEC já é descontraído, mas agora a ideia é mais uma questão de bate-papo e surgiu espontaneamente, né, numa discussão de WhatsApp que o Marcelo Magalhães começou, né, lendo o livro do Renato Nunes e do Heron Charneck, ele jogou lá, ele falou, bom, já que eu conheço essas pessoas, eu vou jogar essa discussão no grupo. E, e aí teve lá uma discussãozinha, e aí eu conversei com o Eric, contando essa história, né? E falei, bom, e se a gente fizesse algo parecido, né? Até é quase um formato podcast também. Se a gente pegar só o som, acaba sendo quase um formato podcast. E aí nós estamos testando esse novo formato, não tem apresentação, tem um tema, claro, né? Porque às vezes até uma discussão numa mesa de bar tem tema, mas é isso, é mais descontraído. E aí eu fui fazer, Eric, uma retrospectiva do próprio GDEC, né? O GDEC começou em maio de 2013. E começou, então nós estamos 9 anos, né? Fizemos 9 anos agora. E começou de uma maneira meio despretensiosa, que era o quê? Né? Qual foi a finalidade inicial? Era a gente ter uma discussão aberta sobre o diálogo entre direito e contabilidade, muito provocado por conta da Lei 11.638, FRS e tudo mais. Tanto é que a gente pegou, inclusive, no fim do GDEC, a gente já estava entrosado com a Receita Federal por conta da MP 627, né? Então, pegamos, assim, começamos num momento bem interessante, e que era um fórum para esse diálogo, e um diálogo sem argumento de autoridade, né? Até porque era um assunto muito novo, então não tinha ninguém que pudesse falar assim, ah, não, nesse assunto é tal coisa. Não tinha, né? Aliás, para alguns não tem até hoje. Mas então a gente chamou, né, e convidamos, e foi uma surpresa muito boa na época, porque eu lembro que logo na primeira reunião, já, como o Marcelo falou, alguns figurões apareceram, como o professor Eliseu, por isso que talvez ele seja o mais assíduo mesmo. Porque estava o professor Eliseu, estava o professor Nelson Carvalho, as pessoas da GV na época. Então, e começou com bastante gente já, e sempre a palavra franqueada. Né? Por quê? Porque era isso, olha, nós vamos construir aqui o pensamento. Né? A reunião sempre foi aberta, né? Chegava, muita gente perguntava, né? Ah, como é que eu faço inscrição? Ah, posso indicar para alguém? É aberto, você está lá, o link está aberto, agora, né, que virou virtual desde 2020, está aberto, vamos lá participar. Ah, mas e eu posso falar? Né? Eu lembro que a gente até falava, olha, pega o microfone, porque a gente está gravando, né? Então, é um espaço para isso mesmo, para o diálogo, para a discussão, né? E quanto não se passou, né, por lá, né? Expoentes da contabilidade, expoentes do direito tributário, do direito societário, do direito civil, discutimos tudo isso. E aí, essa discussão que o Marcelo colocou, eu achei que seria interessante a gente aproveitar esse histórico, né? E aí sugeri para o Eric, para a gente fazer exatamente isso, esse bate-papo. E o primeiro assunto é um pouco o assunto que estava ali, né? E com as pessoas que estavam ali naquele grupinho, que foi a influência da contabilidade no direito tributário, né? Nós tivemos uma reunião da PET esta semana ainda. Como isso vai ficar gravado, é bom a gente falar a data, né? Dia 1º de junho teve uma discussão lá na PET sobre o conceito de receita. E aí, Eric, tem muita discussão ainda sobre o assunto. Essa questão aí ainda não acabou? Não acabou e eu não sei se está perto de acabar. Mas o que foi interessante naquele evento também, que está disponível também no YouTube, foi a discussão, esse diálogo, porque o conceito de receita ele foi o motivo para se falar do diálogo entre contabilidade e direito, né? Ou dando razão para um, ou dando razão para outro, ou dizendo que era uma coisa só, enfim, foi muito interessante. E aí então foi feito o convite para o Renato Nunes,
né? O Renato Nunes é alguém que eu conheço já há muito tempo, e que escreveu um livro maravilhoso. Eu queria mostrar, mas eu achei num coisa de venda, então eu não vou mostrar, mas chama Tributação e Contabilidade, da Almedina. Um livro interessantíssimo, ele coloca muito bem os pontos. O Heron também, né, que falou que ia entrar um pouquinho mais tarde. O Heron, eu não lembro, Marcelo, se é a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado dele. Dissertação. É de Dissertação que vale mestrado, né? uma tese, porque está tão boa Não, que eu tá muito achava que era boa. tese, mas é uma dissertação. Chama, chama Normas Internacionais de Contabilidade e Direito Tributário. E o próprio Marcelo, né? Olha lá, olha lá. Ah, mas você mostra o do Heron, Renato? Mostra o seu também. É que tá lá no escritório. Eu não consegui ir para o escritório, fiquei aqui, então eu tô sem eles aqui na mão. E o Marcelo, né? Presidente da PET, que assim um incentivador também desse diálogo, tem o mestrado dele também publicado, que é sobre despesas dedutíveis, né? Um livro também interessante que a gente não tinha quase nada a respeito do assunto, né? Organizado, sistematizado. Então, assim, são pessoas que dialogam muito bem o direito e a contabilidade. Então, a gente achou que seria interessante. A conversa começa com esses convidados, vamos dizer assim, que eu espero estarem integrando o GEDEC definitivamente, quero vê-los nas nossas reuniões ordinárias, porque elas obviamente continuarão, mas depois está aberto para todo mundo, né? Para pergunta, para comentário, para trazer um caso novo. E a ideia é essa, a ideia é um grande happy hour aqui, já que a gente não fala sobre isso num almoço, num jantar, a menos que estejamos nós entre nós, né? Porque se tiver alguém diferente, a gente não vai falar sobre esses assuntos. Essa é um pouco a ideia. Então, falar, né? Qual a influência, como é que a gente vê a influência da contabilidade no direito tributário? E aí, professor Eliseu, um dia nós vamos ter que fazer qual a influência do direito para a contabilidade, né? Do direito tributário eu tenho medo de falar, porque senão a gente volta ao que era o Decreto-Lei 1598, que mudou um monte de coisa, ou as várias leis, mas enfim. Então, vamos começar essa conversa, porque eu estou ansioso para ouvi-los. Eric, eu não sei se você quer colocar alguma coisa antes de eu passar a palavra para o Renato. Não, pode seguir em frente. Eu só ia falar que antes a gente falava pega o microfone, hoje a gente fala, por favor, não coloque no chat, abra a câmera e diga, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa, né? E acho que esse formato novo aqui é bastante interessante. E a gente pode até pensar em colocar como podcast mesmo, porque tenho certeza que vai dar muito samba. Ah, sem dúvida. Mas é bem lembrado. Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha, abre o microfone, né? Eu já pensei, eu conversei com o Eric sobre isso também, e desabilitar o chat, mas achei muito simpático. Aí as pessoas vão achar que se o chat está desabilitado, quanto mais falar, né? Aí eu achei exatamente, né? Então o chat está aberto, mas a gente pede para se manifestarem falando. Bom, Renato, então, meu amigo, qual a influência da contabilidade para o direito tributário? Obrigado, Edson. Obrigado pelo convite. E fiquei super lisonjeado, né, em encontrar esse time de feras aqui. Sexta-feira e é gostoso, né, para isso, a gente mudar um pouco aqui os ares, e eu fiquei bastante contente. Queria agradecer muito ao Marcelo aí, que é um grande incentivador, né, para retomar as coisas e abrir frentes novas. Aliás, Marcelo, te mandei o programa lá que você estava me cobrando, viu? Daquele outro curso que também contempla aí uma interação grande entre direito e contabilidade. Esse eu não posso falar ainda, que é segredo aí, que senão vira spoiler, né? Então é um prazer muito grande. Já que é muito bom reencontrar o Eric. Quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, eu me lembro até hoje, o Eduardo Borges ia ter um evento, eu não me lembro de que entidade, ali no edifício onde ficava o Colégio São Luís. E eu falei, putz, eu precisava falar com o professor Nelson Carvalho e o professor Eliseu Martins, o Edu, e eu acho que era por conta
como é que é o nome daquele grupo de empresas para estudar tributação, Edson? Seguramente você quer dar GETAP. GETAP, né? GETAP, GETAP. Não, vai ter uma reunião, se eu não me engano, era do GETAP, tá? Lá no prédio onde era. E o professor Eliseu, e os dois estarão. Eu falei, eu vou lá. Aí ele me apresentou, né? Eu já conheci os dois professores e assisti aqueles eventos que a dialética promovia, né? De aproximações e distanciamentos, né? Entre contabilidade e direito. E eu falei, poxa, professor, eu estou começando a escrever o trabalho, etc. E o professor Eliseu falou, ó, pessoa certa não sou nem eu, nem o Nelson, é o Eric. Né? E o Eric muito gentilmente me recebeu lá na faculdade, né? Lá no campus da USP, indicou bibliografia, e trocamos aí várias ideias que me ajudaram muito na confecção aí do trabalho. Mas só para... É uma coisa que sempre me incomodou muito, Edson. Isso, bom, eu tenho aí uma formação bastante forte na PUC, que vinha muito com aquela coisa que o Paulo Aires até no colóquio ele comentou, né? Ali o professor Geraldo Ataliba, né? A escola que ele formou, que era um movimento de reação aquele tema, aquele problema, né, que chamava até de problema de interpretação econômica do direito, a reação àquilo invocaram a teoria pura do direito do Kelsen, etc. Não, a gente tem que analisar só dentro do sistema jurídico, não pode ter nenhuma interferência. E com isso a gente teve uma série de trabalhos escritos, né? Então, o conceito de serviço, o conceito de renda, o conceito de receita na Constituição. E como eu sempre também atuei ali no dia a dia, né, de arregaçar a manga, abrir papel de trabalho, na época que ainda tinha nos papéis de trabalho, no Arthur Andersen, depois no Matos Filho, no Tosini Freire, eu falo, bom, eu preciso resolver a questão, abre a Constituição. Fulano está dizendo que está lá na Constituição, né, para responder uma consulta, o professor Eliseu e não achava, e procurava, e revirava, e lia, virava de cabeça para baixo. Eu falo, pô, não é possível, né? Porque o pessoal fala com tanta assim, certeza, né? Então, isso sempre me incomodou. Eu comecei a pesquisar outros autores. O professor Alberto Xavier, apesar de também estar vinculado a essa escola, ele já era mais também ali da pegada do trabalho, né? Analisar a contabilidade, etc. Ele já vinha, assim, com um olhar diferente. A mesma coisa o Ricardo Maris, que não, assim, pelo menos não era tão fortemente vinculado a essa escola, ele tinha o Fundamentos de Imposto de Renda, mas aquele de 77, né? Não esse grandão que ele relançou aí alguns anos depois, ali também já vinha alguma coisa diferente. E aí tinha o livro do professor Bulhões também, Pedreira, de Imposto de Renda, mas eu descobri uma joia, Edson, que foi o Regis Fernando Ribeiro Braga, que me apresentou, que é o livro do Bulhões Pedreira, Demonstrações Financeiras. Esse livro, eu falei, me encontrei, né? E aí você começa a avaliar um pouco, o direito não é algo isolado, né? Na época eu tinha feito um crédito de teoria dos sistemas, eu fiz com o Campilongo e depois fiz com o professor Tércio. Então, aí tratando muito dessas relações de sistemas, e principalmente com o professor Campilongo, que ele aprofundou muito na teoria do Niklas Luhmann, eu falei, acho que encontrei. Falei, você não está negando que os sistemas eles são fechados, né? Mas eles são abertos também, né? A recepção de informações de outras, eles são provocados, né? Por conta de irritações que eles sofrem. Aliás, nesse negócio de irritação, eu preciso até revisar a tese para dar uma enxugada, né? O professor Schwerer até fala, nossa, você fala tanto em irritação do sistema que eu estou ficando irritado, né? na minha defesa da tese, isso me irritou na leitura do material. Falou ali para descontrair. Eu falei, não, de fato, realmente precisa dar uma... Quando a gente está na tese, né, acaba pesando a mão. Então, eu gostei muito disso, muito disso. A informação, ela é jurídica, né, mas em reação, né, a uma informação produzida em outro sistema. E na época, até aí, por indicação e referência, né, dos nossos mestres da contabilidade, temos aqui o professor Eliseu, o professor Eric, e mesmo você, Edson, que é advogado militante, né, mas tem uma grande atuação nessa área também. Bom, a informação é jurídica, mas ela
surge em reação a uma informação contábil, por sua vez, retrata os eventos do sistema econômico. Aí, e com o livro do Bulhões, Demonstrações Financeiras, a coisa meio que foi fechando na minha cabeça, né? Então, eu acho que é enorme. Eu acho até que é uma decisão inteligente do legislador fazer isso, e não é de hoje, né? Já há décadas, há séculos até assim, né? Que no Código Comercial a gente já tinha esse tipo de referência. Se a gente vai tratar de um fenômeno, né, que é para agravar a riqueza gerada, que isso se dá no âmbito do sistema econômico, já tem uma ciência que retrata isso. Por que no direito nós vamos construir um negócio do zero, desconectado muitas vezes da realidade? Então, muito bem, né? Vamos reagir nesse sistema jurídico às informações produzidas na contabilidade, adequar essas informações ao que o sistema jurídico prescreve, daí sim, Constituição, Código Tributário Nacional, né? E aí atribuir, então, as consequências jurídicas pertinentes. Então, eu acho que em diversas matérias, Edson, a influência, não só a influência, né, a importância da contabilidade é enorme. É que a gente tributarista acaba no tributário, mas societário, você fala muito disso também, né, Edson, escreve muito a respeito. Eu acho, para mim, é inadmissível um societarista, ou um advogado que se diga aí, especialista em direito societário, e não conseguir, né, minimamente ali compreender como são produzidas e as informações produzidas originalmente no sistema contábil, porque a influência é enorme, né, sobre diversos aspectos, né, remuneração de sócios e acionistas, a questão da preservação do direito de credores, agora com toda a pauta aí também da influência das empresas na sociedade, então medir como isso está impactando na sociedade. Então são todas ou muitas, ou pelo menos a maioria das informações construídas originalmente no sistema contábil. E no âmbito da tributação, nos tributos aí que gravam a renda, gravam as receitas, não poderia haver decisão mais inteligente do que buscar esse material bruto, né, na contabilidade e aí fazer as adaptações necessárias para que essas informações, as consequências, né, dessas informações, elas estejam em conformidade com o que prescreve o ordenamento jurídico. Então, para mim, hoje eu vejo com muita tranquilidade isso. A Constituição define o que é a Receita. De novo, né, eu acho que ela traz elementos, mas a informação ela é produzida originalmente na contabilidade. Eu não consigo. Eu vejo o pessoal dar volta, você vai no livro do professor Eliseu, mas, pô, coincidiu, é coincidência só? Não, é porque teve um ponto de partida, ali uma informação retratando o sistema econômico, a tributação elege isso como uma informação relevante para poder fazer, dar aí cabo aí, ou dar seguimento ao surgimento da obrigação tributária. Então, é como o estudo se relaciona. E eu sempre gostei muito do professor Eliseu, quando saiu logo a lei 11.638, estamos moralizando aqui o negócio, né? Porque o decreto-lei 1598 deu o direito ali interferindo barbaridade, né, na contabilidade, distorcendo, né, as informações contábeis, ou pelo menos a retratação, né, ali do sistema econômico. Então, com essa, vamos dizer assim, mudança de paradigma que nós tivemos no direito, a gente teve muita coisa aí colocada no lugar, apesar de que a gente ainda tem interferência, né, professor, que a gente vê, a gente tem interferência, mas eu não tenho dúvida de que num grau muito menor do que a gente tinha até alguns anos atrás, né? Então, eu diria que é desse jeito. Mas resumindo aqui, Edson, acho que a influência, não só a influência, a importância são enormes, tanto a influência quanto a importância, mas colocando aí as coisas, cada um na sua, né? Meu pai sempre me ensinou isso, cada um na contabilidade na sua, o direito na sua, mas o direito, ele precisa muito, né, dessas informações produzidas originalmente na contabilidade para as mais diversas finalidades que algumas eu mencionei aqui. Então, basicamente, são essas aí as minhas colocações iniciais para a gente começar o nosso papo. Ô, Renato, e tributação e contabilidade é seu doutorado? Sim. Tá, porque aí tem o seu outro, que eu acho que é imposto de renda na fonte, é isso?
Que é uma Imposto de renda devido por não residentes. Lá começou a me incomodar muito já esse conceito de renda. Cadê o conceito de renda? Cadê o conceito de renda? O Código Tributário Nacional ele dá mais concretude, né? Mas no final do dia a gente vai, de alguma forma, buscar aí informação do sistema econômico e no caso de pessoas jurídicas ou de entidades, né? As informações retratadas pela contabilidade. Eu não consigo enxergar de outra forma, né? Colocando ali os limites, mas falar que não vem do nada, né? Isso tem que ser construído dentro do próprio direito, eu não vejo como. Quando você coloca, deixa eu só tocar num outro ponto, e até resgatando essa reunião da PET que eu comentei, do dia 1º de junho, porque o que você discutiu ali foi interessante, porque teve várias questões, mas é o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, vou usar o exemplo da receita, mas podia usar qualquer um, podia usar renda também, podia usar outras coisas. Mas quando a gente fala do conceito da receita, quando você está falando que a gente teria que ir lá buscar, significa, para você, né, teria assim dois conceitos, um usado na contabilidade, um usado no direito tributário, ou a gente poderia dizer, como você falou, de adaptações, de dizer o seguinte, olha, está na contabilidade, mas obviamente o tratamento tributário teria que ser dado pela legislação, né? Ou não? Ou você acha que realmente eu posso falar em duas coisas distintas? Olha, Edson, até para manter a coerência, eu acho que a gente tem o conceito contábil de receita e o conceito jurídico, mas o sistema jurídico, né, ele constrói esse conceito com base na informação produzida originalmente no sistema contábil. Até parafraseando aqui o Luhmann, que ele falou, é operacionalmente fechado. Então, o direito constrói esse conceito, mas reagindo, né, à informação originalmente concebida pela contabilidade. E quando ele constrói esse conceito, é em conformidade, né, com as normas jurídicas que devam incidir ali naquele fenômeno que está construindo aquela informação. Interessante. Eric. Bom, Eric, você pode sair falando, né? Você é da casa também. Só que está no mudo. Você pode falar a hora que você quiser, desde que você ligue o microfone. Não, eu coloquei aqui só realmente para pegar lugar na fila, porque antes que a coisa comece a pegar fogo, porque esse assunto é muito interessante. Eu, como um bom não advogado, tenho todas aquelas dúvidas do mais reles estagiário de advocacia que não sabe as coisas, que vocês devem saber com uma facilidade monumental me responder. Enquanto isso, eu estou tentando abaixar aqui a minha mão, mas não estou achando o botão. Bom, deixa a minha mão aí, depois eu abaixo. Renato, você falou um negócio que acho que você tem mais razão do que isso, não há. Você falou o seguinte, então o direito ele busca na contabilidade e a contabilidade é uma representação daquilo que está na economia. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro, em que as definições jurídicas, elas não sei se baseiam ou não, mas eu vou botar esse cara, mas deveriam se basear numa realidade contábil. Mas as definições contábeis, elas também não deixam de ser, não deixam de ter o seu tanto de arbítrio, o seu tanto de incerteza, o seu tanto de estimativas, os seus tantos de, olha, a gente tem aqui, se tem 4 pernas cachorro, se tem 6 é uma centopeia, aparece um bicho de 8 a 8, sei lá, esse aí a gente coloca em diferenças a conciliar. Então tem um monte de coisa também, que a contabilidade também define, às vezes, porque uma hora você tem que parar e colocar a coisa. Você não pode ficar pensando o resto da vida que as coisas precisam ser, de fato, operacionalidades, a vida precisa andar. Só que a gente não pode olhar para a contabilidade também como sendo, a contabilidade é uma ciência em si, ela é uma coisa em si, ela é uma... No fundo, o direito não existe, a contabilidade não existe se não houvesse o homos econômicos, né? Se não houvesse o homem que se relacionasse entre si de uma maneira econômica. Então, essas informações e essas coisas que o direito busca tributar ou, enfim, fazer qualquer outra coisa em cima, que a contabilidade busca representar, no fundo, são coisas que nascem
no mundo social das relações humanas, em que a economia também, ao criar as suas definições, também começa a ter um monte de problema de que ela não consegue também, obviamente, que o ser humano tenta encaixotar as coisas para gerar conhecimento e acaba tendo um problema. Bom, o que eu quero dizer com isso, para não ficar... Vejamos a seguinte situação. Recentemente a gente teve aquele julgamento da CVM do caso dos fundos de investimento imobiliários, que tinha aquela discussão em que a lei manda distribuir a título de rendimento um negócio que a lei definiu como sendo lucro caixa. Portanto, a definição legal do que é um negócio chamado lucro caixa, que é um negócio que, pelo entendimento da lei, é um rendimento, é um lucro passível de distribuição. Aí a contabilidade vai lá e diz o seguinte: bom, peraí, esse lucro caixa aqui, ele não é necessário e obrigatoriamente um ganho, porque você não está medindo o lucro econômico. Aí vem outra pessoa e diz o seguinte: peraí, mas a contabilidade está falando então que se eu meço o lucro com base no valor justo e não com o fluxo de caixa, então esse é de fato o meu lucro, mas vamos ver na economia qual que é a definição de lucro da economia. Então por que a contabilidade não vai lá e não coloca inflação? Por que a contabilidade não vai lá e coloca custo de oportunidade? Por que a contabilidade, ao definir o lucro que ela está chamando de lucro, não põe um monte de outras coisas? Então você vê, juridicamente você tem uma definição do que é um lucro caixa, uma coisa. A contabilidade, depois você vem ter uma definição. Tudo bem, nesse caso específico, eu entendo, particularmente, não vamos entrar nessa celeuma, eu entendo que esse lucro contábil é mais economicamente correto, mas ele também não é o economicamente perfeito, porque ele também não está representando com perfeição aquilo que a ciência econômica mede como sendo um lucro acima, por exemplo, da inflação, ou acima, por exemplo, do custo de oportunidade. Então, você vê que, no fundo, a gente é um intermediário entre a economia e as outras áreas de estudo, não vou nem chamar de ciência, mas a própria finanças aplicadas, o próprio direito. A gente está tentando a gente faz uma espécie de representação de uma coisa que também por si só não é assim tão clara e tão perfeita e não é passível de novas. E aí, o que isso daí aonde que eu quero chegar pontualmente? Por que muitas vezes o direito define alguma coisa que não é muito de acordo com as definições contábeis, que é uma ciência que se debruçou muito mais sobre a representação da economia? E por que muitas vezes, aí salvo tirando o meu português claro, por que às vezes, não, o que interessa é o que está na lei, não é o que está, não é a definição contábil? Por que eu tributo a receita pela definição legal e não pela definição contábil, se a definição contábil ela é mais próxima da realidade? Por que muitas vezes o direito não tenta, pelo menos, se auto-interpretar ou se atualizar? Porque você pega uma lei, por exemplo, que nem essa dos fundos de investimento de 98, sendo que já se estudou barbaramente coisas depois, tanto pelo ponto de vista econômico quanto pelo ponto de vista contábil, e vale uma lei que todo mundo sabe que está fora do tempo, está fora assim, está completamente desatualizada. Não, mas vale o que está na lei. Quer dizer, como é que a gente consegue viver uma situação até mesmo de justiça se vale essas, muitas vezes, definições legais que vão contra certas visões contábeis? E quando eu digo contábil, não estou falando contábil, estou falando econômica. Por que o direito não se debruça sobre a realidade econômica, muitas vezes, para até verificar se as suas definições estão sendo justas e por quê, e o que a gente faz quando essas definições estão fora da realidade daquele momento, causando distorções, mas por ser lei. Como é que você faz isso num processo em que, para você mudar uma lei no país, você demora quase uma vida toda? Quase que um desabafo, hein, Eric?
Quase que eu desabafo. Eu estou chamando o Heron aqui que é para dar uma acalmada, tá certo? Ele não se assustar, ele chega aí e vê o Eric falando né, dessa maneira, falando, nossa, onde que eu me meti? Não, mas deixa eu só emendar uma questão nessa do Eric, É que porque é é o só a seguinte, latinha que é Coca-Cola, viu? né, Renato? Então, para dentro desse ponto, você que, quando você estava estudando, não sei se você chegou a sentir essa dor, mas assim, é isso. O lucro na contabilidade, ele também é fruto de uma teoria e é uma escolha. A receita é a mesma coisa. E houve, né, uma discussão acalorada de que a própria como é que chama o CPC 00? Eu não gosto mais de chamar de CPC 00. A estrutura A conceitual. estrutura conceitual também é fruto de uma teoria, de uma escolha, né? E você acha, Renato, que a gente consegue, né, dentro disso que o Eric colocou, a gente chegar na segurança jurídica dessa maneira, né? Ou o direito realmente tem que dar umas marretadas, criar algumas coisas, porque senão, né, são escolhas teóricas. Legal, não, a provocação ela é ótima, né? Tem uma situação que eu acho que é bastante interessante, isso é muito presente na legislação do PiscoFins, né? Sobretudo do regime não cumulativo. Porque o PiscoFins, vamos dizer assim, ele não recebeu, a legislação não recebeu um tratamento tão refinado quanto do imposto de renda. Eu acho que na 12973 cuidaram mais do imposto de renda da contribuição, e aí depois vem lá o PiscoFins, ficou, pô, precisamos consertar, precisamos ajeitar ali também, porque ali é mais direto ao ponto, né? Sobre receita, né? A base de incidência dessas contribuições é a receita. Mas um primeiro ponto, Eric, que eu até abordei na época do trabalho, que o princípio da capacidade contributiva. Tem a capacidade contributiva, né, e a capacidade econômica, que é mais ampla. Né? Então, muitas vezes, alguns ajustes, e isso é muito claro. Né? Então, eu tenho, com o regime, vamos chamar assim, atual, que estiver ficando mais velho, o regime já não é novo, né? 11.638 é 2007. Às vezes eu estou falando com os alunos, não, que olha, em 99, ontem, aí já tem mais de 20 anos, né? Então é muito interessante, principalmente no PiscoFins, esses retoques, vamos chamar assim, que a legislação dá. Então, olha, agora na contabilidade você pode haver, né, um descolamento muito acentuado entre a riqueza econômica, né, a percepção da riqueza econômica e do caixa. Então, por conta do princípio da capacidade econômica, então vamos, segura e mantém como era antes, né? Para ter uma proximidade maior ou se não coincidir. Tem um artigo que eu fiquei fuçando na época para falar sobre regime de caixa do Sampaio Dória. Eu adoro o Sampaio Dória, ele era muito inteligente, né? Umas sacadas assim que ele fala de regime de caixa, né? E eu busquei muito nele até para poder fazer essa diferenciação entre capacidade contributiva e capacidade econômica, que a professora Isabel já fazia, já trabalhava com isso muito bem, mas essa aplicação mais prática assim da distinção eu vi nesse trabalho dele que eu puxei também no livro. Então, eu acho que muitas vezes o direito, principalmente direito tributário, eu me lembro acho que o Edson até defendeu, precisa de haver edição de lei, aí o Chuele, eu também falo, não, se está remetendo ao sistema contábil, aí o que tiver, tem que ter esse cuidado, o que tiver de mudança lá, depois até acabaram introduzindo um dispositivo, quando existirem as mudanças, que deve ter que haver uma recepção. Mas enquanto não havia esse dispositivo, e quando eu escrevi o trabalho ainda não havia, eu falei, a partir do momento que converge, mudou lá, está aberto. Assim como vai mudar para o âmbito societário, por exemplo, nas relações empresariais, vai afetar o tributário. Vai ter que observar princípio de anterioridade e retroatividade, etc., mas está solto. Aí depois, até eu acho que em nome da segurança jurídica e até respondendo, né, a críticas feitas
pelo Edson, Sérgio André também escreveu isso à época, colocou-se lá uma trava. Então a lei tem que, quando tiver mudança lá, não vem automático. Espera aí, né? Temos que fazer formalmente essa recepção. Então isso do lado, vamos dizer assim, de atenuar o efeito. Do outro, que você mencionou bem, né, esse tema aí do reconhecimento nos fundos de investimento imobiliário, eu não consigo ver outra forma a não ser eu dizendo, ó, aqui que eu não estou falando propriamente de tributação, mas se afetar a tributação, então está afetando a capacidade econômica, enfim, identificar algo que esteja sendo infringido ali no âmbito jurídico e contestar isso junto ao judiciário. E no limite, Eric, infelizmente é isso que você falou, se foi algo da CVM, então se atuar junto à CVM para que haja uma mudança, se for uma disposição legal, se atuar junto ao Congresso Nacional, o Ministério da Economia, né, para que haja uma iniciativa ali para mudança da legislação. Eu tenho só uma impressão um pouquinho diferente sobre esse processo de alteração legislativa, fruto de algumas experiências recentes. Aí nós advogamos aqui no escritório para algumas entidades associativas. Eu vejo que quando a turma pega firme lá no Congresso, né, sai batendo ali sola de sapato nos corredores, a coisa avança, sabe? Eu vi, principalmente no setor da saúde, que é um setor que a gente trabalha muito, né, e acompanho muito de perto, então a turma se mexe lá. Então eu acho que eu até provoquei o Marcelo aqui para a gente... me lembrei até do professor Ives Gandra, que ele fazia lá os encontros, sempre presidido pelo ministro Moreira Alves, e aquilo repercutiu, os resultados daqueles encontros do Centro de Extensão Universitária, na jurisprudência suprema. Eu falei, Marcelo, eu nesse convívio aqui no Congresso, nos últimos 3, 4 anos, mais de perto, acompanhando ali as assessorias das entidades associativas, eles têm uma carência enorme de pauta, de conhecimento. Eu até provoquei, eu falei assim, a PET exercesse esse papel, né, de municiar a turma, eles respondem, que tem que ficar em cima lá, tudo. Então, eu acho que no limite é isso, atuar junto aos órgãos, às autarquias e subindo um pouco mais até junto ao Congresso Nacional. Excelente. Desculpa, que é meu mudo aqui. Só uma complementação, mas até a própria tese do século aí, ela tem um pouco dessa questão de diferença mais de interpretação mesmo entre o conceito jurídico de receita e o conceito contábil de receita, né? Quer dizer, quando você começou que se tributava uma coisa que não era contabilmente receita e é uma situação que existem alguns casos aí bastante complicados, né, dessa diferença. Mas esse aspecto da jurisprudência também me parece uma coisa, uma maneira possível, uma saída possível, né, para esse tipo de circunstância, né? Sem que se mude obrigatoriamente a lei. Agora que você falou da jurisprudência, eu vou usar 15 segundos aqui antes de passar para o Heron. Mas assim, quando o Eric estava fazendo a pergunta desabafo dele, Renato, o que me ocorreu, entre outras coisas, foi a própria formação do advogado, né? A gente não tem essa formação de olhar para o lado, né? Seja do que for, a ponto de ter um exemplo prático também, a Receita Federal dizer que quem classifica medicamento é ela, não é a Anvisa. Né? Isso é um reflexo de você falar o que vale é a lei. Não, não é. Né? Você tem uma investigação, e no caso de situações econômicas, a mesma coisa. Então, e agora o Eric trazendo a jurisprudência fica até mais claro. Bom, mas já temos o Heron entre nós, muito bom. O Heron também que tem esse trabalho excelente sobre o diálogo entre normas internacionais de contabilidade e tributação. Então, Heron, eu queria saber sua opinião, né, sobre a influência da contabilidade no direito tributário. O que você pode dizer para nós sobre isso? Bom, primeiro, boa tarde, muito obrigado, professor Edson, professor Eliseu, sempre
um aprendizado, e como ele diz, não sei onde eu me meti aqui para falar de um assunto tão amplo, mas certamente com a companhia aí de vocês, também Eric, Renato, os demais, torna esse assunto sempre muito mais agradável, mais interessante. Eu peço desculpas aí pelo atraso, por motivos familiares, mas eu vinha pensando aqui, queria dizer de início que eu achei interessante a colocação do tema, Edson, nessa forma, a influência da contabilidade no direito tributário. Não sei se é uma proposta ilustrativa, provocativa ou disruptiva, para usar uma expressão nova aí, mas que, dependendo da abordagem, talvez seja todas essas, né? Porque se fosse o contrário, a influência do direito tributário na contabilidade, né, a tal da dependência inversa, nós já conhecemos bem essa história aí, e principalmente acho que quem mais teve a reclamar disso foi a contabilidade, porque para o direito tributário, por assim dizer, não era uma queixa usar a taxa fiscal de depreciação. Quer dizer, um automóvel, talvez, exceto numa empresa de locação de carros, ter uma vida útil de 5 anos para a recuperação fiscal do custo, não era exatamente um problema. Ou despesar o ágio, enfim. Mas para a contabilidade, sim, acho que esses procedimentos, né, geravam, como todos podem testemunhar, uma distorção. Eu lembro do reconhecimento contábil dos juros sobre capital próprio como despesas financeiras para atender à legislação tributária, e se utiliza até hoje para evitar o impacto societário a figura da reversão, né, dos juros, uma espécie de neutralidade contábil para evitar essa dependência inversa. Mas o raciocínio de como a contabilidade pode influenciar o direito tributário é bem desafiador. Uma primeira questão que me ocorre, e talvez eu não acompanhei o início dos debates, mas esteja também envolvida com isso, é se as contas anuais, as contas, enfim, da empresa aprovadas, em que medida elas são preclusivas para o cálculo do lucro fiscal, do lucro tributável. Essa questão se refere aos juízos discricionários, quer dizer, eu já posso reconhecer a receita total, a obra já está concluída. E, claro, não quero dizer que não existem diferenças entre o lucro fiscal e o lucro comercial. Obviamente que, aí, como o Renato falou, uma questão de segurança jurídica é importante conhecer e reconhecer a lei, que muitas vezes se distancia dessas duas formas de apuração. Mas, por exemplo, sem lei expressa, o contribuinte pode substituir os juízos que fez nas contas comerciais por outras formas que sejam mais favoráveis. Essa talvez seria uma primeira forma mais próxima de se discutir a influência, né, da contabilidade no direito tributário. Eu até, Edson, lembrei de um exemplo que tivemos na sua aula recentemente no curso de IFRS e Tributação do IBBT e FIPECAF. O professor Edson tratou dos ativos imobilizados, enfim, intangível, e a discussão era sobre a amortização do ativo intangível de vida útil definida. De certa forma, é uma lacuna na lei tributária, quer dizer, a lei 12.973 não chegou a dizer claramente qual o critério de amortização, e a Receita, nessa instrução normativa, vem entendendo que vale o critério contábil. Ao mesmo tempo, no projeto de lei do ano passado, a chamada reforma do IR, né, de tributa, ficou aí ainda até hoje discutida pela tributação dos dividendos, ela pretendia uma taxa linear de amortização desses intangíveis em 20 anos.
Isso é um tema super importante hoje, com o desenvolvimento de tecnologias e processos de fusões e aquisições de empresas. Então, digamos que o Zuckerberg adquiriu lá a marca WhatsApp há alguns anos, né, no conjunto de ativos que o Facebook adquiriu, hoje Meta. Faz sentido o Zuckerberg esperar 20 anos para amortizar o WhatsApp? Eu acho que daqui a 20 anos eu não sei se eu vou contar para os meus filhos que eu utilizava o WhatsApp e eles vão achar a coisa mais antiquada do mundo, né? Então, não seria melhor a contabilidade informar o legislador tributário sobre quando apurar a renda nesse caso? Eu não vou entrar aqui, não sei se vocês já discutiram, vão querer discutir a questão de mensuração, valor justo, que até, aliás, como um trabalho do Edson nesse último, o segundo livro do Controvérsias, se eu não me engano, fala, valor justo é uma questão de mensuração, e nem sei se vamos entrar nesse mérito, mas eu trago esse exemplo que tão comum hoje, tão importante hoje na economia atual, e quer dizer, não, exatamente para trazer essa provocação, né? Qual é onde é que estaria aí o obstáculo da utilização da contabilidade? Claro que para o legislador tributário, quando ele pensa em estabilidade da arrecadação, um prazo linear, uma taxa fiscal, digamos, seria mais tranquilo, mais garantido, porque ele sabe quanto vai permitir de dedução de gastos a cada ano, e não fica dependendo desses juízos que se fazem na contabilidade a respeito de vida útil, etc. Mas esses juízos não refletem melhor o que seria um conceito de renda adequado, talvez, também para fins tributários. Então, não sei, eu trouxe aqui esse exemplo pensando aqui no caminho enquanto eu chegava, para provocar, porque eu achei muito interessante o título aí, a proposta, e, enfim, acho que é possível, sim, discutir a influência da contabilidade no direito tributário sem deixar de reconhecer legalidade, segurança jurídica, né? Discutir a capacidade contributiva que o Renato comentava, mas aqui tem um exemplo, talvez, dessa possibilidade. Muito, não, excelente, Heron. Mas aí eu vou então te fazer uma outra provocação dentro disso que você falou, porque a gente ouve muitas vezes, ou lê, né, que usar os critérios da contabilidade na verdade é o seguinte, usar os critérios jurídicos traria maior segurança jurídica do que usar os critérios da contabilidade, né? O que você acha? Você que estudou também o tema, você acha que onde que a gente pode ir buscar maior segurança? Porque quando você disse, por que eu estou te provocando nesse ponto? Porque você disse que será que não seria melhor usar a amortização do intangível da contabilidade, o que pelo menos é o que reflete a realidade, né? Então, isso é algo que tem, e aí eu estou provocando porque é uma dúvida mesmo que eu tenho. O que traria mais segurança? A lei dizer que é um 240 avos, acho que era isso que ela dizia lá, né? Ou ela dizer siga a contabilidade, né? O que te parece que te traz mais, aproveitando aqui, fazendo, né, filando aqui uma resposta sua, o que parece que traria mais segurança jurídica? Então, eu não sei se eu tenho a resposta e nem ousaria tentar alguma resposta definitiva, porque eu acho que de que segurança nós estamos falando e também o que entendemos por segurança jurídica, né? Quando veio a Lei 11.638 e teve aquela primeira preocupação, embora a própria lei já estabelecesse um mecanismo de anulação de lançamentos contábeis para fins tributários,
Mas, bom, se o ponto de partida é contabilidade, não está claro como são esses ajustes, então tudo que está na contabilidade vale para fins tributários, e isso foi tratado como uma questão de insegurança, né? Quando depois a medida provisória trouxe o regime tributário de transição, foi exatamente com o objetivo de remover essa insegurança jurídica. Então, quando talvez a gente coloca o problema de uma forma ampla, né? De fato, eu não tenho uma lei que eu possa conhecer e aplicar em mais detalhes para, digamos, anular essa influência. Eu posso estar falando aí de um problema de insegurança. Mas em situações específicas, talvez eu dividiria assim, tentando identificar situações específicas como essa, do intangível, o que seria o problema da insegurança? Claro, tem um problema de insegurança da arrecadação temporal, né? Porque uma coisa é eu amortizar em 1, 2, 3 anos o WhatsApp ou em 20 anos de forma linear. Mas o gasto, o custo desse ativo foi o mesmo, né? Qualquer critério que seja adotado. Então, pode ter um problema de insegurança aí orçamentária, talvez, do legislador, mas do ponto de vista de segurança jurídica, né? Eu tenho uma lei que, se ela permite o reconhecimento contábil dessa forma, aceita, o contribuinte consegue conhecer o efeito esperado. Bom, aí nós vamos ter preocupações de outra natureza, de eventualmente se uma certa flexibilização no uso da prerrogativa de atribuição de vida útil, etc. Mas aí também é um problema contábil, né? Porque a contabilidade não se destinaria, nós estamos falando de fraudes no limite, ou até erros, interpretações equivocadas, mas não que aí são exceções, né? Não poderíamos medir aí a régua pela exceção, eu acho. Então, acho que o problema da segurança jurídica está muito na possibilidade de tanto o contribuinte como o fisco conhecerem os efeitos tributários das decisões contábeis por meio de lei, por meio de um processo legislativo suficiente. E claro que quando tem toda uma ruptura do sistema, isso, como houve com a Lei 11.638, é um pouco mais difícil, porque começam a surgir muitas questões. Mas na situação específica, como eu falei, ou em algumas situações específicas, talvez esse problema não seja tão grande. Enfim, arriscando aí um palpite. Heron, eu posso só fazer um comentário em cima do que você disse? Eu acho que eu tinha até anotado aqui, mas você levantou um ponto, eu só queria frisar a relevância desse ponto, é que a gente usar a contabilidade para fazer como base de cálculo dos impostos, a gente pode levar a um outro problema, que é o problema contábil do objetivo das demonstrações financeiras, né? Que você pode chegar num extremo em que ninguém mais vai pagar imposto, porque hoje todo mundo vou depreciar o WhatsApp em 6 meses e vou criar um baita de um prejuízo fiscal, provisão, meu Deus do céu, ninguém vai ter lucro. Aí você começa a ter escolhas contábeis que podem ser, seja no extremo, fraudes, para que o cara diminua brutalmente a carga tributária e que isso provoque um outro efeito, que é o efeito indesejado, não só o efeito indesejado da redução da carga tributária falsamente, por meio até de fraude, mas também da representação econômica das empresas, que é a informação que a gente quer dar para o mercado de capitais, para dar para os bancos, para dar para os investidores, para dar. Então, acho que
que tem alguns limites da onde a gente pode ir. Então, por exemplo, provisão é uma situação muito clara disso. Mas, em compensação, tem uns exageros absurdos, do tipo, isso aí aprendi com aquele senhor ali que está sentado ali. Tem certas coisas que as diferenças são intertemporais muito pequenas. Né? Então, o ajuste de valor presente vai dar o quê? 2, 3 anos de diferença. Bicicleta pedal, isso. Você tem algumas coisas que são alguns exageros, por exemplo, ajuste a valor justo de propriedade para investimento. Isso é realmente você tributar ou deixar de tributar um negócio desse, você pode causar distorções monumentais, e aí virar uma indústria de laudos de valor justo sempre para baixo, aquelas coisas todas. Mas valor presente, por exemplo, é uma situação em que você tem uma série de outros, a própria depreciação. Deixa o cara, vai. Assim, quem que vai depreciar uma fábrica em 3 anos? Não vai. Se fizer, claramente é fraude. Isso daí não. Então, e aí você começa a dar também, às vezes, um poder maior ainda do que o necessário para o auditor aí, que teoricamente seria a primeira barreira contra esse tipo de coisa, né? Então, é um negócio difícil de balancear, né? Difícil de balancear. Renato, se você quiser, você pode falar, viu? Não, estava acompanhando aqui. Até puxando um gancho aqui no tema do intangível, eu tratei um pouco sobre isso no âmbito dos contratos de concessão, né? A questão da outorga fixa e aí da amortização. E era curioso, o pessoal perguntava, porque na concessão tinha um problema, né? Era de os empreendimentos demandavam um investimento bastante expressivo e até para começar a ter movimento ali, né, aeroporto, estádio, enfim, 5 anos para começar a coisa a girar conforme o esperado. Então, na amortização linear, eu ia ter um carregamento, né, no resultado ali nos anos iniciais, muito grande, que até geraria um prejuízo fiscal. Depois, para aproveitar, estaria sujeito à limitação de compensação prevista pela legislação em 30% do lucro tributável. Daí fui analisar o assunto. Esse é curioso, porque a legislação, nesse aspecto, ela fala, ó, tem que ter prazo, né? E você tem que devolver o ativo ao final, tem que entregar o ativo ao final do contrato e seguir o regime de competência. Foi bom. Na época era o ICPC 01, não tinha o CPC 05. Eu falei, bom, aqui quer mais competência do que é tratado aqui nessa manifestação. Então, se a curva de receitas for confiável, né, for uma projeção confiável, vamos amortizar segundo a projeção da curva de receitas e não linearmente. Foi até interessante a provocação, Heron. O Marcelo vira e mexe, ele pede um artigo, eu vou até buscar essas referências, vou fazer aqui, vou mandar para publicação. Mas essa é uma influência direta, né? Não é nem em termos de reação que eu estava dizendo, ó, o sistema jurídico reagindo. Ali, bom, ele já reagiu, ele falou, regime de competência, regime de competência. Então, eu já estou remetendo aí a forma de produção da informação, tal como ela é no sistema contábil. Então, a partir do momento e que de fato retrata melhor, né, ali o que acontece economicamente, eu segui amortizar, no caso aqui que eu estava analisando, essa outorga, né, esse custo do intangível, de acordo com. Eu teria um emparelhamento mais adequado, né, entre o custo e a receita correspondente. Então a gente acabou. O intangível ele é assim, né? De uma maneira geral, o intangível ele segue a curva contábil desde que demonstrada, etc. Isso, para esse caso específico, Eric, a legislação não falava que tinha que ser linear, tinha que ser dentro do prazo. Dentro do prazo, mas não falava divido, né, em cotas iguais, não. Tem que ser dentro do prazo, tem que seguir o regime de competência. Opa, então tem espaço aqui para a gente, né, pensar em outras coisas. Muito bom. Vocês trouxeram duas questões que são, na minha opinião, são muito relevantes para essa conversa e para a análise dessa influência, que uma é a questão do tempo mesmo, né? Porque a contabilidade, ela se resolve no tempo. Mesmo o valor justo,
né? Como o professor Eliseu ensina, Sim. no infinito as paralelas se encontram. Uhum. Então, mesmo um valor justo, num determinado momento, isso vai resolver. Ou aquele valor justo está certo ou está errado. Um dia vai resolver. O problema é que no direito tributário isso não acontece. O direito tributário é você calculou o imposto, recolheu o imposto, aí você fala, mas se tiver alguma coisa diferente, você recupera. Mas o caixa já saiu e já era. Você está sujeito à legislação para recuperar esse valor. Então, esse é um ponto que que é o que me chamou muita atenção num texto sobre o assunto de um autor português, Tomás Cantista Tavares, se eu não me engano, que ele pega nesse ponto. E um outro, Eric, aí, no que você estava falando dos objetivos da demonstração, e isso eu acho que eu bato não, né? Mas eu questiono, acho que quase desde o início do GDEC, se a gente não teria que abrir um pouco o foco da contabilidade e não olhar só para investidores e credores, né? O ESG está mostrando que a gente vai ter que abrir um pouquinho esse negócio aí. Quer dizer, ainda não chegou na contabilidade, mas se chegar e quando chegar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, vou dar um exemplo concreto também e curiosamente ligado ao intangível. Uma empresa de logística, ela desenvolveu um software para determinar, eu já contei essa história, acho que no GDEC. Esse software, o que você fazia? Você colocava todas as entregas que tinha que fazer por CEP e o sistema dizia qual era a melhor rota, né? Para você não passar 2 vezes na mesma rua, economizar combustível e tal. E o que a empresa fez? Conforme ela foi desenvolvendo, ela foi jogando tudo para resultado. Por quê? Porque diminuiu o imposto. Jogou como serviço de informática, pagou menos imposto. E aí um dia chegou uma companhia aberta de logística também e quis comprar a empresa. E qual era o critério de avaliação, né, de valuation? Um percentual do lucro. Aí o dono da empresa que estava sendo vendida falou, não, mas peraí, mas meu lucro não é esse. Meu lucro é outro, porque eu tenho esse aqui que... Não, mas veja, ou é ou não é. Então, existem outros usuários que estão usando que vão falar assim, olha, eu não aceito esse seu lucro pequenininho aqui. Um investidor, por exemplo, ou um credor que exige um covenant, uma rentabilidade mínima, ele vai falar, eu não aceito. Então, não adianta você querer jogar isso. Por isso que eu acho que essa pressão que os stakeholders exercem ali sobre a empresa, se bem refletida na contabilidade, é um bom parâmetro, né? É um bom parâmetro para dizer se aquilo é um rendimento ou não. Ou como o professor Nelson Carvalho também coloca, né? O lucro não é um ponto, o lucro é um intervalo. Exato. Tudo bem, mas é um intervalo razoável, é um intervalo aceito, ele não está muito fora daquilo, né? Talvez por isso a gente tivesse um pouco mais de segurança se a gente olhasse efetivamente para a contabilidade. Claro que fazendo os ajustes, né? Vou tributar valor justo? Não, porque não realizou. Vou deduzir provisão? Não, porque não realizou, porque também, senão, se a provisão fosse dedutível, né, Eric? Imagina. Então, ninguém mais tinha. Né? Ninguém mais pagava tinha imposto lucro. nesse país. Não tinha Mas mais também lucro. E no final, a última nota ia ser um balanço pro forma, com um lucro bonitinho e tal. Mas você falou um negócio interessante, quer dizer, essa questão de investidores e credores também é um arbítrio e é uma escolha. Sim. Não deixa de ser uma escolha normativa que pode não ser a melhor escolha para todo mundo. Mas você vê, ela também não tem esse objetivo de fazer avaliação, de dar avaliação, mas sim de prover informações para o cara fazer a avaliação. Então o cara vai lá, olha, legal, estou vendo isso aqui. Então eu, no meu modelo, tiro esse lucro, esse prejuízo daqui e boto no ativo, vou amortizar ele em tanto tempo. O cara... cada um tenha o seu poder de ajustar aquilo conforme lhe for necessário. Por isso que é importante a informação ser clara, para que o cara possa, tudo bem, aqui para mim isso aqui é lucro, isso aqui não é lucro. E ele ajusta o modelo dele e ele precifica esse negócio de outro jeito, desde que a informação esteja lá, né? O que, por exemplo, né, você
pega a propriedade para investimento e põe ao custo, e obrigatoriamente tem que colocar o valor do valor justo. Agora, por que não ao contrário? Quer dizer, por que você, às vezes, esse custo, dependendo da situação, pode ser mais importante? Então, muitas vezes, mais importante do que você ter aquele lucro é você ter as informações de como ele foi calculado para que você possa ajustar o seu modelo. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado em... não, mas por que isso daqui a gente não abraça mais usuários? Quer dizer, a estrutura conceitual ela era bem clara, depois primeiro ela não era, depois ela voltou a ser, depois ela ficou bem pontual, é investidor de credor, depois ela mas veja bem, a outro, por causa dessa discussão. Mas no fundo, talvez não seja possível você fazer uma informação contábil que seja útil para todos os usuários. Então, você falou do ESG. Eu acho muito difícil você ter um balanço conversando com o ESG. Talvez sejam informações complementares que estejam em um relatório conjunto das coisas. Mas talvez você tenha que ter um para investidor de credor, um para outros usuários. Eu não sei, eu acho que você colocar muitos usuários para cuidar do mesmo... Quem é que vai cuidar no final das contas? Aí você corre o risco de não atender a nenhum deles de forma adequada, né? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Acho que ninguém... Já temos um tema para trazer contadores aqui, para discutir. Mas, Marcelo, e para você, como é que é a influência da contabilidade no direito tributário? Você que tem, inclusive, uma experiência profissional, né, nesse diálogo. Oi, Edson. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, eu estou aqui como ouvinte, tá, Edson? Mas eu é que provoquei essa nossa discussão aqui no grupo de WhatsApp. Eu estava lendo o livro do Heron, e o Heron fez um comentário sobre a questão da legalidade, né? Da legalidade com relação às normas de contabilidade. E ele cita lá eu estou com o seu livrinho aqui, esse livrinho aqui do Edson Fernandes. Se eu não me engano, ele cita a página lá, acho que é a página 137. Deixa eu ver aqui, ó. Normas infralegais de direito contábil, né? E pela citação, na forma que o Heron fez a citação, dava essa impressão de que se viesse um CPC qualquer, ele teria aí o poder até, inclusive, de se sobrepor a uma lei. Pelo menos foi isso que eu entendi na hora. Eu até fotografei e mandei, né, no grupo. E eu me lembrei de uma passagem, de um artigo do professor Ricardo Maris de Oliveira, fazendo uma crítica forte, inclusive, e parece que ele repete isso também no seu livro lá de imposto de renda, sobre essa questão do valor justo, né? Porque ele diz que o valor justo está regulado na lei 11638, 11941, que deu nova redação pela 6404, que ele teria que ser contabilizado no PL, né? E que ele traz lá uma certa contrariedade, dizendo que muitas empresas já vêm reconhecendo isso no resultado, né? Ele fez esse comentário, acho que há uns 7, 8 anos atrás, num livrinho coordenado, eu esqueci o nome dela, que foi uma professora do IBET, que foi do CARF, também colega minha. E aquilo, na época, eu fiquei curioso, porque eu sou contabilista, mas eu sou daquele das antigas. Eu fazia muita contabilidade prática, e eu confesso que quando veio essas novas normas de contabilidade, eu demorei bastante para começar a olhar isso. No começo eu não dei muita importância. Não, contabilidade na prática minha aqui é débito e crédito, eu tenho que saber classificar o que é ativo, o que é passivo, o que é despesa e receita. Mas a coisa começou a ganhar uma complexidade tão grande, e às vezes hoje eu tenho até medo de dizer que conheço contabilidade, porque a coisa ganhou um grau de complexidade assim, absurdo, né?
uma coisa muito ampla. E eu costumo dizer, antes de estudar isso com mais cautela, eu gosto de dizer que cada macaco no seu galho, né? Eu acho que a contabilidade, ela tem lá as suas regras, né? E o direito, ela tem as suas, né? O Eric deixou aí bastante claro que se a gente também quiser, né, o direito delegar tudo isso para a contabilidade, a gente vai começar vendo aí a contabilidade e começar a regular a coisa pensando sempre em quanto é que eu vou pagar de imposto no mês seguinte, né? Vai ser provisão para tudo, amortização, e a coisa começa a complicar. Então, eu acho que se a contabilidade ela tem lá o seu papel separado e o direito seu, né, e a legislação tributária, aquilo que tiver que ser regulado, vir por lei, eu acho que é a melhor saída, né? Mas não é uma coisa simples, não. Isso aí eu deixo. Mas é conciliável, né? Oi? Mas é conciliável. Não, é conciliável, com certeza. É conciliável. Não tenho a menor dúvida. Mas eu fiquei só assim, voltando um pouco impressionado em ver um jurista do nível do Ricardo Maris de Oliveira, que também conhece contabilidade, né? A gente lá atrás, há 20 anos, eu tive, há mais de 20 anos, fiz até curso de imposto de renda com ele lá no centro de extensão, que você é professor lá e diretor lá, né? E ele sempre foi visto também entre os tributaristas como uma autoridade, um grande conhecedor em contabilidade, apesar de não ter, vamos dizer, formação legal em contabilidade. Então, é algo muito, muito interessante. O Renato Nunes, pela citação do Heron, ele já vinha lá no oposto, né? Daquilo que estava pela citação que o Heron fez do teu trabalho. É como se você tivesse, vamos dizer assim, a priori, relativizado a legalidade, e o Renato não, ali firme na legalidade. Mas depois você já até esclareceu isso e colocou lá no grupo, né? E dizendo que se tiver lá um conflito de uma lei ordinária com uma norma do CPC, é claro que deve prevalecer a lei. E, enfim, pelo menos foi isso que eu entendi. Mas esse diálogo de direito e contabilidade, ele é muito interessante. E eu diria mais, e é um diálogo complexo. Eu estou muito acostumado com aquela contabilidade chão de fábrica, sabe? Aquilo que o Renato falou, lá dos papéis de trabalho também, eu fui auditor lá atrás, e para resolver questões ali do dia a dia, simples, porque 90% dos problemas, tanto do direito tributário como da contabilidade, são problemas básicos, são problemas simples, né? Os problemas, 10% talvez sejam esses problemas mais complexos, problemas, né, de intangível, a questão do ágil, né? Esse problema de ágil é problema de grandes empresas, né? O intangível também, né? Enfim, mas eu estou aqui mais como ouvinte, tá? Eu sou aquele fomentador, né? Eu, na verdade, eu sou aquele jogador de futebol que joga muito mal, que compra a bola e que ficou mais velho, que virou técnico, e eu coloco aquele pessoal que eu gosto muito e que eu admiro para jogar, eu fico só ali no meio, ali só aprendendo. Tá bom, Edson? Tá bom, Marcelo. Quem não te conhece, que te compre. Tá bom. As nossas discussões. Mas são questões interessantes, né? A gente tinha programado 1h30, estamos chegando já. Mas eu queria levantar, obviamente não daria para a gente responder isso, mas são questões que eu acho que vale a pena a gente pensar a respeito nessa discussão da lei e de normas, né? Porque acontece o seguinte, tem alguns casos já que acontecem isso. Por exemplo, quando a lei de 95 diz que, a gente já discutiu isso no GDEC também, que você pode devolver o capital considerando o valor do imóvel por seu valor contábil ou de mercado. Valor contábil hoje pode ser o de mercado.
né? Porque se for uma propriedade para investimento, o valor contábil será o valor justo. Então, aí você vê o seguinte, isso daí foi escrito provavelmente antes das normas Não, internacionais. com certeza. De forma que o 10 valor... anos antes. Então, aí a gente vai e interpreta a lei falando, não, mas o valor contábil é esse ou aquele. Fala, mas essa lei quando foi escrita não era diferente. O que vale agora, né? Complicado. Então, E o que aí que o vale? legislador tem que correr atrás. Desculpa, professor Eliseu. Aí o elevador tem que correr atrás, eu não entendi. O legislador tem Ah, que o correr legislador, atrás. entendi o elevador, falei, nossa, Não, o já tá legislador. querendo ir embora assim, Renato? Aí tem que... Mas, Eric, eu não vejo como incompatível você considerar como valor contábil o valor contábil mesmo. Mas aí vem a Mudou. tributação, né? Mas isso acontece em outras coisas também. Não é só. Um exemplo que eu dei na discussão foi o seguinte: transmissão de bem imóvel, ITBI, Imposto sobre Transmissão Onerosa de Bem Imóvel. Né? Alguém vai discutir que o direito tributário está olhando para o direito civil quando ele diz isso? Ou alguém vai achar que o direito tributário tem que trazer um conceito de transmissão onerosa de bem imóvel para poder tributar? Ninguém nunca discutiu isso. Por que com renda e receita é assim? Né? Mas o professor Eliseu tinha levantado a mão. Não sabia que o tempo estava Não, mas acabando. podemos seguir. Mas, rapidamente, é o seguinte, por curiosidade, eu escrevi um capítulo, um livro em homenagem ao Dr. Carvalho, Modesto Carvalhosa, era sobre relações entre direito, contabilidade e matemática, economia e direito. E aí me pediram agora para falar só sobre contabilidade e direito, lá para Controvérsias. Eu estou escrevendo. E eu resolvi usar aqui no livro uma célebre frase do professor Nelson Carvalho sobre a única coisa importante que existe na contabilidade, quando ele costuma dizer que a única coisa importante que existe é ativo, porque você vai lá e define o que é ativo. O que é passivo? É a obrigação de entregar ativo. O que é receita? É determinadas entradas de ativo. O que é despesa? Determinadas saídas de ativo. E o que é transação de capital consórcio? São determinados ativos que vão para lá e vão para cá. Ou seja, definir o ativo, o mundo está resolvido, né? Então, eu comecei o trabalho exatamente assim. O que é ativo? Isso é a contabilidade hoje, formalmente, né? Vou falar aqui na parte formal. Nós, na academia, usamos de outros conceitos, tal, mas formalmente hoje, o que é? A definição é o recurso econômico presente controlado pela entidade. Muito bem. Aí vem e define. O que é o recurso econômico? É um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Eu começo a olhar, e no trabalho, eu estou fazendo o contrário, quer dizer, o que a contabilidade se fundamenta no direito. Então, o que é um ativo? Por definição, tem que passar pelo conceito de direito, tem que passar pelo direito. E aí decorre todo o resto. Passivo é, de fato, uma obrigação de entregar um recurso econômico, que aqui está dito. O que é o recurso econômico? É um direito que você tem que ter com relação ao potencial de benefícios econômicos, etc. Receitas, etc. Tudo. Tudo está calcado realmente, aquela brincadeira do Sr. Nelson, sala de aula, que aprendeu o que é ativo, aprendeu o que é contabilidade, claro, levando em devida conta. Porém, daí agora começa o seguinte, a contabilidade diz o ativo é um direito. Todos os direitos que você tenha de potencial controle, etc., são ativos? Ah, não. Você pode ter direitos ilíquidos. Você pode ter determinados direitos que você não consiga mensurar. Quer dizer, entram diversas restrições que vão fazer com que o ativo não seja um balancete dos direitos jurídicos da empresa. Claro que não. A mesma coisa no passivo. Passivos são obrigações. Ótimo, estão vinculados ao direito. Obrigação de entregar os ativos. Mas todas as obrigações da empresa estão lá? Não. A contabilidade exerce arbítrios dentro dessa história de informações e dentro de uma análise de relação custo-benefício também, que ela tem que olhar. Ela faz um monte de restrições. E, cada vez em quando, inclusive, muda. Por exemplo, você tinha o aluguel você simplesmente registrava o chamado assim, regime de competência na medida que ia incorrendo.
Aí agora você vai e cria lá um direito de uso e um passivo. Ora, mas você faz o contrato de compra de uma mercadoria, você tem o mesmo direito a executar que você tem no aluguel. Você tem o direito de usufruir e tem a obrigação de pagar pelo que você usufruir. Mercadoria é a mesma coisa, o contrato é executar tanto quanto um, mas a mercadoria contratada, a contabilidade não arbitrou que deve ser contabilizada no balanço patrimonial. Bom, por que eu estou dizendo isso? Quer dizer, a contabilidade é totalmente fundamentada na figura do direito. Está correto? Mas não usa de todos os conceitos do direito e restringe determinados reconhecimentos de ativos, de receitas, a mesma coisa. Não vou ficar aqui levantando todos os exemplos. É a mesma coisa, para tudo, receitas, despesas, etc. Então, quando fala em influência da contabilidade no direito tributário, eu vejo do mesmo jeito. Eu acho, e aqui é puro achômetro, tá certo? O direito tributário tem que estar fundamentado nos conceitos contábeis. Eles têm que ser os básicos, mas não reconhecê-los obrigatoriamente todos conforme estão. Ela também tem o direito e obrigação de fazer certas restrições, como é o caso do valor justo tão falado aqui. Então, eu vejo os dois lados do mesmo jeito. Os dois estão totalmente imbricados, mas eles saem com produtos olhados, reconhecidos de forma diferente, conforme o olhar que você está do lado de cá ou está do lado de lá. Então, a influência da contabilidade no direito tributário, para mim, ela tinha que ser, e como ela está sendo hoje, né, realmente muito, muito forte, e o que cabe agora ao direito tributário é olhando outros aspectos, do mesmo jeito que a contabilidade olha outros aspectos para não reconhecer determinados direitos e obrigações. Então, eu acho que essa visão tem que estar presente dos dois lados. Jamais pode o lucro contábil do jeito que está ser objeto direto de tributação para todo mundo. Não faz sentido. Há necessidade de certas adaptações, de certos ajustes, e tem que existir mesmo. O problema todo é qual é o nível desses ajustes. Hoje nós temos uma receita, o Érico já falou, o ajuste a valor presente é um absurdo fazer todos os controles que as empresas fazem, é um custo enorme para brincar com a figura do ajuste a valor presente. Está correto? Algumas outras coisas também, o próprio conceito de receita, que a Receita Federal tem algumas, são diferenças normalmente temporais pequenas, como já foi falado. Então, hoje eu acho que é um exagero. Ela pode se aproximar muito mais da contabilidade sem chegar a ser exatamente a pura reprodução dos conceitos contábeis. Excelente. Mas isso também já era antes do IFRS, né, professor? A gente tem... Para mim, não tem dúvida. Só que... É que assim, a gente fazia essa discussão antes, o que é adicionado, o que é excluído, e agora a gente adicionou uma dificuldade... A complexidade que maior, eu não sei por quê, mas eu não sei por quê, Eric. Continua sendo a mesma coisa. E aí tem um exemplo recentíssimo de julgado que a contabilidade não capta, por exemplo, a discussão sobre imposto de renda sobre juros de mora. A contabilidade diz que isso é uma receita, porque é um aumento do ativo. Ok, mas isso não é tributado, porque não tem substância para se tributar. Assim decidiu o Supremo. Quando a gente fala de uma indenização, né, uma indenização por dano moral, a Receita Federal falou, não, tem tributação sim, porque eu não tinha esse ativo antes. Não, você não tinha porque a contabilidade não captura esse ativo que é a reputação. Mas que ele existe, ele existe. Então, quando você ressarce esse dano, é um ressarcimento de dano da mesma maneira. Obviamente que tem essa diferença, porque a contabilidade também não vai captar tudo. Mas é como foi colocado aqui. Eu acho que eu não esperava essa proximidade de opinião, mas é mais ou menos isso. Não, olhemos para a contabilidade, claro, fazendo os ajustes, mas comecemos por lá, né? Não sei se foi exatamente isso. Bom, estamos pedindo a conta aqui já. Eu queria passar, então, a última rodada, as últimas colocações para quem quiser falar. E aqui é para quem quiser mesmo, não é
Fala, Eric. Eu queria só falar que essa conciliação entre a contabilidade tributária, para fins fiscais, e a contabilidade societária, também podia ser mais simplificada, né? Não é só pelo aspecto de possibilidade de ser feita, porque a gente faz bater, não tem problema. A gente joga lá numa conta, faz bater. A Receita também podia não só diminuir a quantidade de exigências dos ajustes, mas como também diminuir a quantidade de exigências de registros. Hoje, praticamente, se tem duas contabilidades. Quando se bota na subconta, se coloca no SAP, se coloca lá nas coisas, você está fazendo duas contabilidades, de uma maneira ou de outra. Então, você poderia ter registros externos, poderia ter registros não necessariamente contábeis no sentido de débito e crédito da coisa. Então, aí, essa discussão entre essa conciliação, ela não para só no ponto de vista intelectual de qual que é a lógica a ser seguida, mas também no impacto que isso promove no custo operacional das empresas, que hoje é um negócio... Mas é grande demais, né? O custo é muito grande. Exatamente. O Brasil é um dos países que, talvez o país que mais tem a gente na empresa trabalhando para a Receita Federal. Assim, é uma coisa que realmente E de difícil. alguma forma, não sei se concordo, mas de novo o legislador tributário interferindo com a contabilidade, com subcontas dentro da contabilidade, Dentro da contabilidade. dentro da contabilidade, que não era o que se imaginava, talvez, mas eu estava lembrando aqui de também quando se fala em interdisciplinariedade, né? A palavra vem traz junto o reconhecimento da disciplina. Então, as disciplinas diferentes, os objetivos, acho que sempre vai ser um ponto de partida, né? Não tem como negar isso, os objetivos, os conceitos, as normas diferentes. Então, mesmo que se discuta a influência, sempre vai existir esses limites. Agora, eu acho que talvez o que fica assim, que não sei, eu começo a pensar que existem casos que podem ser selecionados e cuja discussão desses casos permita uma eventual aproximação ou não. Eu vi quando eu entrei, estavam falando sobre conceito de receita, e nós estamos defendendo aqui a questão lá do leading case da exclusão do ISS, do PIS e COFINS no Supremo, e agora também da exclusão do próprio PIS e COFINS da sua base de cálculo. E eu lembro quando o primeiro julgamento virtual, gravei lá a sustentação, acho que não chamando de teses filhotes, né? Agora se fala as teses filhotes da exclusão do CMS, mas teses irmãs, porque são filhas do mesmo pai e mãe, que é o conceito de receita. E que conceito é esse de receita? Que o STF, não só na exclusão do ICMS, naquele tema 69, mas já de jurisprudência mais antiga vinha afirmando, não existe uma certa aproximação entre... em algum momento, um dos ministros diz: não, mas receita bruta é diferente e receita líquida são conceitos da legislação ordinária da contabilidade. Será que a contabilidade está preocupada em dividir receita bruta e líquida quando ela fala que receita, enfim, quando ela informa a receita como aquilo que efetivamente acrescentou ao patrimônio da empresa depois de destinados os tributos? Então, será que ali não existe alguma aproximação eventual que possa, uma influência, não direta, né? Claro, porque a evolução jurisprudencial do conceito de receita vem há mais tempo, da doutrina, enfim, no Brasil, Eliomar Balieiro trazia do direito financeiro aquela definição, mas eventualmente é um conceito aceitável em alguma medida, não em todas, obviamente, porque, de novo, acho que reconhecer os objetivos diferentes é a premissa, né? Mas procurar as aproximações também pode ser uma possibilidade. Então, com Sem isso, dúvida. só para também encerrar e agradecer de novo, sempre honrado aí, Marcelo, obrigado também por provocar o debate, espero não ter ficado aí no meio
com as posições diferentes, mas como eu brinquei até no colóquio, às vezes a gente fica em cima do muro para enxergar mais longe. Ou para poder atirar dos dois lados, né? Essa daí eu também aprendi lá no colóquio, adorei. A gente fica em cima do muro para enxergar mais longe. Bom, gente, muito obrigado. Acho que abraço. foi um papo muito gostoso e vamos para a próxima, então. Abração. Até mais. Valeu, Abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço a Bom todos. final Tchau, de tchau. semana. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau.